Oi gente, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo para contar as novidades que aconteceram essa semana e também para falar um pouco sobre como funciona o vestibular aqui no Pará, que é o meu estado, tanto na questão de inscrição, porque muita gente pega esse choque cultural de ter universidade pública que usa a nota do Enem, mas não é pelo SISU, e também quero mostrar um pouco sobre as tradições de comemoração e tudo mais. E enfim, vamos começar. Primeira coisa, eu falei pra vocês em outros vídeos, se você tá caindo aqui de paraquedas, é o seguinte, eu tento medicina há um tempo, esse ano eu tava concorrendo na UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira, que é o interior do meu estado, eu moro em Belém, e eu tava concorrendo na UEPA, que é a Estadual do Pará, no campus de Belém. No SISU eu tentei a UERN, eu vou fazer só um parêntese aqui pra falar sobre isso. Eu passei em medicina na UERN por uma cota social que eles chamam de PPI. Não é uma cota escola, a UERN, a UERN, a Unipampa e a UEL, eu não sei se tem alguma outra estadual que tem esse tipo de cota para pessoas pretas, pardas ou indígenas, independente do percurso escolar, com 782,54 pontos de média bruta, isso tirando os pesos que a UERN coloca, que minha nota até baixou um pouquinho. E eu consegui passar em último lugar. Então não é como se eu tivesse... primeiro, eu tenho direito a essas cotas de acordo com todo o edital. Se eu quisesse ir lá me matricular, estaria tudo certo. Não é como se eu tivesse colocado a minha nota num lugar que, ai nossa, eu tinha certeza que eu ia passar porque minha nota é muito maior. Não, eu passei em último lugar. Teve gente que questionou, mas por que você colocou lá se você já estava inscrito em outras duas? E a minha resposta é que eu não sou vidente, eu não tinha como saber se eu ia passar nas universidades daqui. E eu tenho direito de participar do SISU como qualquer outro estudante brasileiro. Então eu coloquei a minha inscrição lá, calhou de eu passar. De novo, passei em último lugar com essa nota que eu falei pra vocês. Fiz o vídeo passado, falando que eu tinha passado super feliz. Recebi alguns comentários nesse naipe, mas foi isso que aconteceu. Essa questão da gente se inscrever em alguns lugares e passar em vários... Tem gente que comenta, mas tu tá atrapalhando outras pessoas. Não, eu sou um vestibulando, eu não tinha vaga nenhuma. Então eu tava me inscrevendo como qualquer outro vestibulando. Se eu não utilizar essas vagas, outras pessoas vão ser chamadas de acordo com o direito que elas têm. Então, todo mundo faz isso, para de drama. Isso é muito coisa de gente que não sabe lidar com essas situações de reprovação. Eu fiquei 4 anos sendo reprovado, e nem por isso eu fiquei perturbando ninguém. Eu acho que eu recebi alguns comentários nesse naipe, mais porque eu tô exposto aqui na internet do que qualquer outra coisa. Mas beleza, eu tava inscrito na UFPA de Altamira e na UEPA Belém. Eu queria muito passar na UEPA, porque eu não queria me mudar de cidade. É muito mais fácil você fazer a universidade onde você mora, principalmente se você já mora numa capital, até porque a UEPA Belém, comparada com as outras universidades que eu passei, porque a UERN é em Mossoró, que é o interior do Rio Grande do Norte, apesar de ser uma cidade grandinha, e Altamira é o interior do Pará. Os dois cursos são bons na parte teórica e tudo mais, mas eu tinha um pouco de receio em relação à parte prática. Eu sabia que além da facilidade de passar em Belém e não ter que mudar de cidade, a UEPA, no campus de Belém, por ser uma capital, tem mais estrutura tanto da parte da faculdade quanto estrutura hospitalar. Aqui tem vários hospitais de 3º grau, de 2º grau, tem várias UPAs, tem vários centros de referência, tem centro de referência de oncologia, tem maternidade de referência. Então, e a UEPA tem parceria com todos esses polos, então eu sabia que seria uma oportunidade incrível, porque a parte prática na medicina, né, que são os 2 últimos anos lá no internato, o lugar que você vai fazer essa prática faz diferença, o lugar onde você vai ter contato, né, se você vai ter contato ou não com diferentes tipos de situações faz diferença na tua formação. E de novo, lógico, tava disposto a ir para qualquer um desses lugares, e super satisfeito, são lugares muito bons, mas falando nesse aspecto, a UEPA Belém saía na frente por eu estar comparando um campus numa capital com um campus no interior. Enfim, qual é a novidade? Eu passei nas duas, graças a Deus, eu passei tanto na UFPA Altamira quanto na UEPA Belém. Na UFPA Altamira, por eu ter tirado uma nota acima do corte do ano passado, eu estava mais confiante de passar, porque eu sabia que mesmo que os cortes aumentassem um pouco, eu estava acima. Então eu passei e fiquei super feliz, porque era a universidade que eu achava que eu ia cursar, porque eu achava que eu não ia passar na UEPA, porque eu tirei uma nota um pouco abaixo do corte do ano passado. Mas quando saiu o resultado, que foi na quarta-feira, anteontem, eu vi que eu tinha passado, passei em 6º lugar de 15 vagas lá em Altamira, eu vou colocar uns prints aqui. E eu vi que a nota de corte, a maior nota de corte lá da UFPA tinha sido, pro campus de Belém, tinha sido 859. A gente tem bônus regional de 10%.
e eu tava com 860,79. Então, eu pensei assim, existe uma chance de passar na UEPA, porque se o maior corte da UFPA Belém foi esse, pode ser que na UEPA eu consiga passar, porque os cortes geralmente são parecidos. O resultado da UEPA ia sair no dia seguinte. Eu tava, assim, ansioso porque eu, achei que tinha uma possibilidade de passar. E eu também tava muito cansado da comemoração do dia anterior, que eu já vou chegar nesse ponto. E de manhã eu acordei só com a minha mãe gritando, porque eu nem consegui despertar na hora certa pra ver o listão. E ela gritando que eu tinha passado na UEPA. Inclusive eu vou deixar... Mais pra frente eu vou falar sobre a parte da comemoração. Vocês vão ver que tem umas coisas interessantes sobre isso aqui no Pará. Consegui passar na primeira chamada da UEPA. De 50 vagas da ampla concorrência. ainda tem esse detalhe. Como eu falei pra vocês, lá no SISU, a única universidade quase que eu tenho direito a algum tipo de cota por ser negro era a UERN e umas outras. Por exemplo, pra vocês terem noção, na Unipampa, que é outra que tem medicina, que tem uma cota dessa, sem peso nenhum, o corte foi 806 pontos. Então, enfim. Mas aqui no Pará, tanto para a UEPA quanto para a UFPA, eu não tenho cotas por ter estudado em escola particular. Então eu concorro na ampla. Na ampla concorrência são 50 vagas na UEPA. Eu passei em 49. Quase que eu não entro. Eu até brincava. Como eu achava que eu não ia conseguir passar na UEPA, eu ficava... Poxa, eu queria pelo menos ser o corte da UEPA. Eu queria ser tipo o número 50, ainda consegui ser o 49. E foi muito legal. Foi ontem que saiu o resultado. Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Porque é a universidade que eu vou cursar. É a universidade que eu queria muito, no fundo eu queria muito conseguir lá. Eu já achava que eu não ia conseguir por conta dos cortes do ano passado, então foi uma surpresa, o que fez a sensação ser muito melhor. E é isso. O EPA faz divisão de semestres, então o primeiro semestre começa em abril agora e o segundo semestre começa em outubro. Eu passei pro segundo porque eu passei nas últimas colocações, então as minhas aulas só vão começar em outubro. Mas agora em março, no comecinho de março, tem a matrícula, eu vou lá fazer. Como eu postei nos stories do Instagram, inclusive se você tem interesse em acompanhar essas coisas, eu postei desde o começo dos resultados em tempo real lá no Instagram. Vou deixar o @ aparecendo aqui, você pode seguir lá se você quiser. Porque eu vou postando as coisas primeiro lá, que eu não preciso ficar explicando, é só postar. Mas, como eu postei nos stories, eu vou me matricular na UEPA de Belém e eu desejo que quem for chamado para essa vaga que vai sobrar tanto na UFPA Altamira quanto na medicina da UERN, que essas pessoas sejam muito felizes e realizadas. E é isso, é assim que funciona, gente. Essas vagas vão para outras pessoas, não é à toa que existe a lista de espera. Sem nóia. Agora falando um pouco sobre como funciona o vestibular aqui no Pará. Tem várias tradições aqui. Bom, primeiro eu vou falar sobre a inscrição, porque muita gente tem essa dúvida. Como é que funciona? A UFPA e a UEPA não participam do SISU. Então, desde sempre, o que elas fazem? Em novembro do ano passado, novembro de 2021, antes de fazer a prova do Enem, eu já tinha me inscrito no Enem, né? A gente se inscreve no Enem lá pra maio. Então eu já tinha me inscrito no Enem, mas não tinha feito a prova ainda. Lá no comecinho de novembro, a UEPA e a UFPA abriram as inscrições para o vestibular delas. E como é que funciona? A gente coloca todos os nossos dados pessoais e a gente coloca o curso pretendido, é só um que pode escolher. E a gente coloca também o nosso número de inscrição do Enem daquele ano. Então vai lá no site do INEP, do Enem, na página do participante, pega o númerozinho de inscrição, coloca lá para as universidades e salva aquela inscrição, tem que pagar uma taxa, inclusive. Paga a taxa, inscrição feita. A gente não tem acesso a nada, nota de corte, não sei o que, como é no SISU. Não existe isso aqui. Aí tá, a inscrição fica lá bonitinha. A gente faz o Enem, depois espera o resultado sai, a gente ainda não sabe de nada. Depois que esse resultado sai das notas, o INEP manda a relação de todas as notas dos candidatos inscritos nas duas universidades para essas universidades e elas fazem a classificação de acordo com as inscrições que elas receberam. E aí elas só anunciam, olha, dia tal vai ter o resultado. E elas nem falam resultado, dia tal vai ter o listão. A gente chama de listão, né? Que é o listão de classificados, porque é uma lista enorme. Então todo mundo aqui que se inscreveu no vestibular fica esperando por isso. E aí a UFPA lançou agora na quarta-feira, a UEPA lançou ontem na quinta-feira, e é assim que funciona. E aí tem outras tradições, tipo quando a pessoa passa, se toca muito uma música de um cantor regional aqui, que é tipo uma marchinha de carnaval, que eu não posso colocar aqui no YouTube, porque senão eu acho que eu vou levar
Eu não vou poder monetizar esse vídeo, né? Eu vou levar advertência do YouTube porque direitos autorais. Mas toca uma marchinha tipo de carnaval, com uma música de vestibular. E existe também o costume de jogar ovo e trigo em quem passou. Né, eu sei que em alguns lugares a galera se pinta com tinta e tal. Aqui existe esse costume de quebrar ovo e trigo na cabeça de quem passou. E pros homens existe o costume de raspar a cabeça. Eu nem entendo direito esse costume, eu nem tava muito afim, mas meu cabelo já era quase raspado. Minha mãe fez questão, por isso que eu tô assim. Mas é uma comemoração muito legal. Aí a gente coloca uma plaquinha com o curso que passou e aí o pessoal fica jogando ovo, trigo. E, né, tem tipo bebida pra quem bebe. Eu não bebo, mas teve bebida na minha comemoração. Quem bebe conseguiu beber, bebida alcoólica. E geralmente se faz um churrasco também no dia, porque esses resultados saem de manhã. E é bem legal, é bem interessante. E é isso, eu vejo vocês no próximo e tchau. O próximo vídeo provavelmente já vai voltar a ser uma coisa sobre Enem, então fica ligado.